Primeira Igreja Batista de Cacoal. Um pouco da nossa história. A Primeira Igreja Batista de Cacoal, a PIB, celebra 50 anos de dedicação ao serviço do Senhor, marcando não apenas uma trajetória espiritual, mas também uma história entrelaçada com o desenvolvimento do município de Cacoal, localizado no estado de Rondônia. A PIB de Cacoal foi organizada em 25 de maio de 1975, pela Primeira Igreja Batista em Ji-Paraná. A PIB de Cacoal surgiu em um contexto de colonização e crescimento populacional da região, que começou a se formar no início da década de 1970, com a chegada de imigrantes de diversas partes do Brasil, especialmente das regiões Sul e Sudeste. O surgimento do município de Cacoal teve seu início em 1970, quando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, implementou o Projeto Integrado de Colonização, visando a ocupação e o desenvolvimento da região. A área, que antes era pouco habitada, começou a receber colonos que buscavam novas oportunidades em terras férteis. Entre esses pioneiros estavam servos de Deus, que trouxeram consigo não apenas o sonho de uma nova vida, mas também a fé em Cristo. Nesse contexto, em 1972, Cacoal foi elevado à categoria de Distrito de Porto Velho, e a comunidade começou a se organizar. Foi nesse período que a semente do Evangelho foi plantada na região, com a chegada de missionários e líderes batistas como o pastor Lorival Ferreira e o pastor Manuel Jacinto, que desempenharam papéis fundamentais na formação da igreja. Em 1975, mesmo antes da emancipação política de Cacoal, que ocorreu em 1977, a Primeira Igreja Batista de Cacoal, que era uma congregação da PIB de Ji-Paraná, foi oficialmente organizada, tornando-se um marco espiritual para a comunidade local, tendo como seu primeiro pastor o saudoso pastor Abraão Júlio de Oliveira e como o seu primeiro secretário o irmão Esério Ferreira. Ao longo dos anos, a PIB cresceu paralelamente ao desenvolvimento de Cacoal. A igreja, desde o início, teve um papel ativo na propagação do Evangelho e no apoio à comunidade. Vários pastores durante esses 50 anos estiveram à frente desta amada grei. Pastor Abraão Júlio de Oliveira, entre 1975 a 1978. Pastor Joil de Freitas, de 1979 a 1983. Pastor Onésimo Barbosa, entre 1987 a 1999. Pastor Josean Pereira de Lima, entre os anos 2000 e 2003. Pastor Moisés Selva Santiago, entre 2004 a 2011. Pastor Sebastião Frank Marvim Andrade Real, ou Pastor Frank, como é conhecido carinhosamente pelos irmãos, desde 1º de fevereiro de 2014 até os dias de hoje. Através destes servos do Senhor, e pelo trabalho de todos os membros que por aqui passaram, a PIB consolidou-se como uma referência espiritual na região. A igreja não apenas cresceu em número de membros, mas também expandiu sua influência, organizando novas igrejas no município de Cacoal e nas regiões próximas. São elas: Igreja Batista Central de Pimenta Bueno, em 1979, PIB de Pimenta Bueno, 1981, PIB de Nova Estrela, 1995. PIB de Rolim de Moura, 1995. Segunda Igreja Batista de Cacoal, hoje conhecida como Igreja Batista Nova Aliança, em 1997. Igreja Batista Nova Esperança, hoje conhecida como Igreja Getsemane, em 1999. Igreja Batista Central de Cacoal, em 2004. Igreja Batista Memorial, em 2013. Primeira Igreja Batista do Riozinho, em 2020, Igreja Batista no Világio do Sol, 2021, e Primeira Igreja Batista em Ministro Andreasa, em 2024. A PIB sempre esteve comprometida não apenas com a pregação do Evangelho, mas também com o desenvolvimento social da comunidade. Ao longo dos 50 anos, a igreja contribuiu para a formação de novos pastores,
educadores cristãos e ministros de música, enviando mais de 15 servos para seminários e faculdades teológicas. Esses líderes, preparados pela PIB, estão espalhados pelo mundo, cumprindo a missão de levar a palavra de Deus a todos os quadrantes da terra. Além disso, a PIB tem sido ativa no apoio às obras missionárias, como a Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Estaduais e o Plano Cooperativo, Seminário de Educação Cristã, o SEC, União Feminina Missionária Batista Brasileira, Pregue a Palavra e os Gideões Internacionais. A Igreja também tem apoiado instituições sociais, como a Faz Bem e Fundação Vida Nova, além de manter a congregação da linha 12, seus PGMs e cultos nos lares. Hoje, estamos celebrando 50 anos de lutas e vitórias, marcando meio século de desenvolvimento espiritual, de comunhão, adoração e louvor a Deus. A igreja que começou em uma pequena casinha de lasca de madeira, impulsionada por servos determinados, hoje glorifica a Deus por todo o legado que o Senhor permitiu que fosse agregado e que nem Satanás ou ninguém pode tirar. Este legado é o legado de amor, propagação do Evangelho com base nas doutrinas bíblicas e, acima de tudo, obediência e temor a Deus. Por isso, damos a Deus toda a nossa gratidão, honra, glória e louvor.